Nós voltamos aos estúdios do Café da Manhã. Vamos conversar com Luiz Xavier, pré-candidato a prefeito da cidade de Santos pelo PSTU. Luiz Xavier, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no Café da Manhã da Saudade. Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes da Saudade FM. Eu, inclusive, gostaria de agradecer, a oportunidade e ressaltar que a Saudade FM é o primeiro veículo de comunicação da Baixada que convida o PSTU a participar de uma entrevista nesse período pré-eleitoral. Bom, Luiz, isso tem duas explicações. A primeira é a cobrança que o Marcão faz com relação à imparcialidade. O Marcão, a gente fala Marcão, o Marco Aurélio Vieira, que é o dono da rádio, ele sempre fala assim, vamos ser imparciais, vamos levar ao Café da Manhã todas as correntes políticas. E em segundo, que eu sou seu amigo, já lhe conheço há um bom tempo, né? Então a gente mas é verdade, então a gente tem que abrir espaço, né? A gente só cresce quando a gente divide, quando a gente compartilha, quando a gente tem assim uma clareza nas ações, né? E nós fizemos questão de trazer todos os pré-candidatos até para que os ouvintes possam fazer algumas perguntas, já tirar algumas dúvidas. Você é do PSTU, pré-candidato do PSTU. Vamos inicialmente falar um pouquinho da nossa cidade de Santos, depois a gente chega na política. O que levou o PSTU a ter um pré-candidato à Prefeitura de Santos? Ou seja, não concordar com alguns segmentos, com alguns setores da administração da cidade de Santos? Seria mais ou menos isso, Xavier? O objetivo da candidatura do PSTU, primeiramente, é colocar uma candidatura diferenciada de todas as outras candidaturas. Nós colocaremos nessa eleição uma candidatura classista e socialista. O que isso quer dizer? Para começar pelo nosso slogan, Santos para os trabalhadores. Santos é uma cidade rica, está crescendo. Hoje é a menina dos olhos da nação, até a questão de do países pré-sal, do exterior. Mas toda essa riqueza, todo esse desenvolvimento, ele tem que ser dividido com quem? Com quem mora na cidade, com quem está na região, acredito eu. Inclusive beneficiar as pessoas Sim. mais carentes. E o que nós vemos na cidade é uma elitização, uma verdadeira asepsia social, né? Onde as condições para viver hoje na cidade de Santos estão cada vez mais difíceis para a classe média e para o simples trabalhador. Essa riqueza ela tem que ser dividida para todas, não para aqueles que já são ricos para ficar cada vez mais ricos. A gente vê a questão, por exemplo, do boom imobiliário, da especulação imobiliária em Santos, né? O prefeito diz que quando se fala que as pessoas não estão podendo morar em Santos, indo para outra cidade, que é preconceito com a outra cidade. Não é demérito nenhum a pessoa morar em São Vicente, Guarujá, seja qualquer outra cidade. O que ela não pode é ser expulsa da sua cidade por não ter condições, né, não manter mais condições para viver nessa cidade. Isso é cruel. Isso é cruel. É um livro recente que foi coordenado pelo Daniel Vasquez, mais 19 professores universitários, com dados do censo 2010, retrata justamente isso, o êxodo de pessoas da cidade de Santos para as cidades do entorno e com isso sendo formado bolsões de misérias, ou seja, pessoas que não conseguem, pelo alto custo de vida de Santos, continuar morando em Santos e acabam indo para outras cidades, como São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande. Isso é fato, isso não é um estudo. Santos é a cidade que menos cresceu no 0,3%. Diminuindo, inclusive, no Ou seja, população. Existe uma elitização, claro, né? E inclusive a administração, ela prega isso, né? Uma Santos para a elite, né? Inclusive foi questionado numa entrevista, eu não me lembro onde se falava disso, onde a administração, junto com a Câmara Municipal, aprova um plano diretor que exclui a maioria dos trabalhadores da classe média de viver em Santos. Pessoas que são nascidas aqui, que têm raízes aqui, que são arrancadas daqui por uma política discriminatória. Nós não concordamos com isso. E nós apresentaremos nessa campanha eleitoral um programa diferente que pede, né, que exige que toda essa riqueza ela seja dividida com o conjunto da sociedade e privilegiando os mais necessitados, não aqueles que já têm uma situação excelente, que hoje estão vivendo especulação imobiliária, ganhando fortunas, né,
nesses empreendimentos e expulsando. E, inclusive, isso não é um fato, infelizmente, só em Santos. Existe uma política de contra-reforma urbana no país. A gente tem visto, por exemplo, no Rio de Janeiro, algumas cidades, alguns polos privilegiados no país, São Paulo, com a questão da revitalização, aquilo é a expulsão das pessoas de classes mais humildes de áreas nobres na questão de infraestrutura. No Rio de Janeiro, populações estão sendo desalojadas para as obras superfaturadas da Copa, da Olimpíada. Em São Paulo, a questão do centro, da luz, né? Com a desculpa de revitalização. Nós temos um caso escandaloso que foi em São José dos Campos, a questão do Pinheirinho, onde mais de 1.600 famílias foram desalojadas pela polícia, debaixo de tiros e cacetadas, para dar para um empresário, inclusive devedor, o Nagy Narras. Então, essa política de injustiça social é que nós vamos estar colocando, tanto a nível nacional, estadual e aqui na Baixada Santista. Agora, Xavier, vamos supor que você consegue se eleger, você é eleito o prefeito da cidade de Santos. Você hoje é pré-candidato, né? Como você vai conseguir reverter, fazer com que esse crescimento seja compartilhado entre os santistas ou com os moradores aqui da região, para que haja um crescimento e uma qualificação profissional para quem mora e reside aqui na região? Douglas, uma coisa é fato no país. O administrador, ele confunde autonomia com soberania. Uma pessoa, quando é eleito prefeito, ele não é o dono da cidade. O dono da cidade são os moradores, são as pessoas que pagam impostos. São elas que têm que decidir, através da sua organização, das associações de bairro, as entidades de classe, o que é prioridade. Administrar não é uma coisa difícil. Se cria uma panaceia que a pessoa tem que ser isso, tem aquilo. É dar o direito de quem tem o direito de governar a cidade, que são os cidadãos, são as pessoas que moram na cidade. O prefeito é o administrador da cidade, ele não é o dono da cidade, ele não está lá para privilegiar grupos apadrinhados, ele tem que cumprir o que é determinado pela sociedade, que é quem paga os impostos. É o dinheiro que é utilizado, é o dinheiro do contribuinte. Ele é que tem o direito de decidir aonde é a prioridade, onde é que se deve fazer as coisas. Administrar não é uma coisa difícil, é muito fácil. É só você dar o direito a quem tem o direito de administrar a cidade. Agora, é interessante esse seu discurso, né? Ele é um discurso que a gente já ouviu em muitos outros políticos de várias correntes partidárias. O que a gente vê justamente é a dificuldade na hora que chega ao poder. Eu vou dar um exemplo simples. Na época do Fernando Henrique, tinha o Bolsa Escola, que era criticado pelo PT, por exemplo, que se atirava falando que era um Bolsa Esmola. Assim que o Lula conseguiu chegar à presidência, eles só mudaram o nome, passou de Bolsa Escola para Bolsa Família e continuaram com o mesmo tipo de, eu digo, assistencialismo, porque não é um projeto que tem uma duração para que depois a pessoa que teve benefício dessa bolsa, de repente ela está estável na vida, está trabalhando, criando sua família. Não, é um assistencialismo eterno. E isso é um pouco danoso, porque a pessoa fica dependente, ela não consegue se tornar independente, né? Agora, eu vejo, nesse momento eleitoral, uma discussão muito grande com relação a partidos tentando se coligar com outros. Você viu, Xavier, ontem o Lula foi na casa do Maluf, pediu apoio, e o Maluf deu apoio, né? Ou seja, hoje o PSTU tenta conquistar algum outro partido para fazer coligação, ou o PSTU vai sair com chapa pura na eleição de Santos, por exemplo? Desde do começo das tratativas da questão, quando a questão eleitoral começou a ser o centro, né, das atenções, e o projeto por qual vai passar todos os partidos agora, nesse ano de 2012, nós enviamos uma carta convite ao PSOL e ao PCB para a gente discutir uma frente de esquerda, de partidos com bases no movimento sindical, no movimento social. Esses são os partidos com que nós fizemos um convite, inclusive para estar discutindo um programa, né, de uma frente
operária, classista, para as eleições de Santos. O PDT tem uma base também sindical. Vocês chegaram a conversar com o PDT? Não, porque ele, apesar de ter uma base sindical, ele faz parte do governo. O PDT é um partido da ordem, aliado à aliança que governa o país, e nós não queremos e não fazemos aliança com nenhum partido da base do governo. E como é que ficou de nenhum governo, nem estadual, nem federal. E como é que ficou essas tratativas com relação ao PSTU, também o PSOL e o PSB, é isso? Não, PCB. PCB, como é que ficou essa conversa? O PSOL já lançou uma candidatura, não nos deu um retorno. Agora nós estamos conversando com o pessoal do PCB. E o PCB, de repente, indicaria o vice nessa coligação? Não, nós não chegamos a essa questão. Primeiro, o seguinte, nós não discutimos questão de nomes. Primeiro vamos discutir um programa. Se a gente tem acordo em um programa, se o programa que nós defendemos tem a ver com o programa que o PCB defende. Aí nós vamos primeiro, o nomes é o último que a gente vai discutir. Nós temos interesse em discutir um programa. Então vocês estão discutindo primeiro a ideologia do que de repente é um acordo político, uma composição partidária. Você não pode casar com alguém que não tem nenhuma afinidade com você, certo? Esse casamento está fadado ao fracasso. Bom, em cima dessa sua alusão a esse fato, então significa que alguns casamentos vão logo se romper? Sim, essa engenharia que fazem, fisiológica, né? Ontem, né, o Lula nunca havia ido à casa do Maluf, foi lá, foi uma deferência isso, ir lá pessoalmente e tal. Tudo isso em busca de tempo, né, de uma coligação para ter mais dinheiro, para ter mais tempo, que não tem nada a ver, porque todo mundo sabe, qualquer pessoa, por menos ligada na política, sabe que Maluf e o PT não tem nada a ver. Eu nunca imaginava essa aliança, só falta agora o PSDB, então. Porque a gente sabe que o PSDB e o PT são inimigos, né? Na verdade, eles não têm diferença no programa. Tanto que você falou da questão do Bolsa Escola. Do Bolsa Escola. Porque ele criticava e virou Bolsa Família do PT. Não existe diferença de programa. É só ver a política implementada. O que foi que o PT mudou da política do Fernando Henrique? Deu continuismo. As estatais que foram privatizadas, que foram tomadas do povo brasileiro, não foram reestatizadas. Não existe nenhuma política. Muito pelo contrário, a questão, por exemplo, do petróleo. O governo Lula e o governo Dilma continuam com os leilões. Inclusive, é uma proposta nossa que se cancele agora o 11º leilão dos campos de petróleo. Né? A Embraer, uma empresa, a Vale, né? Patrimônio do povo brasileiro, que foi dado para grupos que não tem nada a ver, foi tirado, é um patrimônio do povo brasileiro. Nenhum administrador tem o direito de vender o patrimônio. Ele é apenas um administrador, muito menos sem o consentimento do dono, que é o povo brasileiro. Xavier, essa discussão da política nacional, a gente poderia deixar até para um programa. Eu quero, eu quero ouvir mais com relação à cidade, né, local, para que o nosso ouvinte possa entender um pouco o seu plano de governo, né, o que você pensa com relação a alguns problemas. Por exemplo, o Valdemar de Castro, da Ponta da Praia, aqui em Santos, antigamente a Guarda Municipal tomava conta da orla da praia. Hoje eles sumiram dessa região. Com isso, ciclistas não respeitam as ciclovias e a segurança diminuiu. O senhor também pensa dessa forma? Valdemar de Castro. Para ver que as coisas são criadas com um objetivo e depois elas são distorcidas, né? E é bom que a população cobre, né, das autoridades essas coisas. Porque se existe um equipamento que tem uma determinada função, ele tem que cumprir essa função. Se ele não cumpre, é dever, né, obrigação do cidadão, que inclusive é quem paga esse serviço, cobrar. E se ele não vê, ele tem todo o direito, não só ele, como todo cidadão que se sentir prejudicado, porque não deixa de ser uma questão do cidadão se sentir lesado. E como que a população pode cobrar, pode comentar, criticar, ver os seus direitos serem cumpridos numa administração pública, por exemplo? Douglas, o maior problema
do período eleitoral é que os candidatos eles se apresentam como uma solução para resolver todos os problemas. E os problemas persistem e se agravam a cada ano. É só você notar cada eleição que passa. O dia que a população tomar consciência que é ela que tem que resolver os seus próprios problemas, todos esses enganadores, esses charlatões, oportunistas que aparecem não terão espaço. Porque a solução é a população se organizar e ela mesma cobrar diretamente o poder, né, as suas reivindicações. O problema é que as pessoas estão acostumadas a ouvir a promessa, o candidato chega lá, expõe os problemas e diz: a solução é votar em mim, que está tudo arrumado. Seus problemas serão resolvidos. E as pessoas, para saírem, né, dessa letargia, né, ter a consciência de que elas é que têm que se organizar, que só elas podem resolver seus problemas, está muito difícil. Porque, né, primeiro, que as pessoas cada vez mais se afastam da política, elas desacreditam cada vez mais da política. Não sei motivo, né, é decepção em cima de decepção. Agora, o que elas têm que atentar é que elas é que têm que se organizar para resolver os seus problemas. Concordo com você, Xavier. Tanto é que essa é a única forma das pessoas tentarem mudar e melhorar um pouco mais esse panorama, essa situação atual, através do voto e votando consciente e procurando saber em quem você vai votar, né? Esse é um processo interessante. Não é à toa que o Xavier está tentando, acho que era pela segunda vez, né? Sim. Candidato a prefeito. Essa é uma tentativa. Xavier, e com relação... tem mais perguntas aqui, mas com relação a alguns problemas... Olha, deixa eu pegar primeiro essas perguntas para a gente responder, para que os ouvintes não fiquem sem as respostas. O Elias dos Santos, do Jardim Brasil, no Guarujá, qual o seu plano para acabar com a pobreza em Santos e também na Baixada Santista, Xavier? O problema da pobreza é, primeiro, colocar que é uma questão política, né? Para se ter uma ideia, eu vou fazer aqui um preâmbulo e respondo diretamente à sua pergunta. A crise mundial de 2008 foi a crise que o Lula falou que era marolinha? Foram despejados trilhões de dólares para salvar bancos. Segundo dados da ONU, para acabar com toda a pobreza no mundo, seria preciso 1 trilhão e 200 bilhões. Ou seja, o problema da pobreza não é um problema de falta de dinheiro, é um problema de política, né? Igual o Santos, né, está se preparando para receber os investimentos do pré-sal. É muito dinheiro. Os royalties, né, que as cidades da Baixada Santista receberão, por que não se cria um fundo votado por lei municipal, né, que tivesse um destino certo, gerido e controlado por entidades de classe, sindicais, OAB, com destinação a moradia, saúde, educação, transporte. São coisas possíveis de fazer. Mas isso depende do prefeito, né, Xavier? O dinheiro existe. Porque esses royalties, vamos supor, se vier um valor significativo para a cidade de Santos, é o prefeito ou a prefeita da hora que darão destino para esse dinheiro que vai entrar, né? Por isso que eu estou falando. A criação desse fundo pode ser objeto de uma lei municipal, votada na Câmara, regulamentada. Cabe então, e onde a sociedade de conjunto, as entidades de classe, sindicato, OAB, elas que iriam gerir e acompanhar e controlar a aplicação desse fundo. E que ele tivesse como exclusividade a aplicação em saúde, educação, moradia, transportes. É difícil? Não é. E isso é questão também, de vontade política. Santos tem um orçamento significativo e com esse dinheiro, ou seja, não faltaria dinheiro para
investir em toda essa infraestrutura que nós tanto reclamamos, né? Eu digo nós santistas, porque Xavier também mora em Santos, assim como eu, ou seja, com relação ao trânsito, à saúde, a um problema gravíssimo que são esses pontos de craques. Eu conversava com o vereador Boquinha semana passada num evento que nós estávamos juntos, ele falou: Douglas, existem mais de 30 pontos de craque aqui na cidade de Santos. E eu não vejo nenhuma ação nesse sentido, Xavier. Isso é preocupante porque é um problema social, entendeu? E nós temos que ter uma secretaria, uma administração que cuide disso. Pelo menos para que a gente não seja obrigado a passear com as nossas famílias, ir para o trabalho, estar caminhando nas cidades e ver grupos, inclusive eles formam cabanas, né, para fumar crack em pleno céu, em pleno dia, entendeu? O problema da droga é um problema de saúde, né? É um problema... E no Brasil, ele é visto como um caso de polícia, né? Nós vimos em São Paulo, né, a limpeza da Cracolândia. Só que são medidas demagógicas. Não adianta ir lá com o serviço social, com a polícia, com a guarda municipal retirar as pessoas. Tem um trabalho anterior a isso, que é a construção de centros de recuperação, toda uma estrutura com assistentes sociais, com médicos, com psicólogos. Senão vira essas coisas sem efeito prático, só demagógica, confeitaria, coisa que se vê na imprensa um dia, 2 dias, e depois a situação continua. Passa pela descriminalização das drogas. Então, é um conjunto de... Agora, ela tem que ser vista como um problema de saúde, não como um problema de polícia. O problema da droga é a primeira coisa. Então, porque só a repressão... Estamos anos e anos e o problema só se acumula, não resolve. Então, é dar murro em ponta de faca. Nós sabemos que não é esse o caminho. Agora, para isso, tem que ter todo um planejamento, um estudo, uma preparação antes. Não é ir lá e tirar a pessoa da rua e não ter para onde levar, não ter uma estrutura que receba, que dê tratamento, que tenha condição de realmente recuperar o drogado, né? Porque senão isso é jogar com a desgraça das pessoas. Porque aquela panaceia, vai o governador, vai o secretário de segurança, vai todo mundo. Não, vamos acabar com a Cracolândia. E daqui um pouco estão em um ponto. Exato. Aquelas pessoas não receberam nenhum tipo de tratamento, não foi criada nenhuma estrutura para atendê-las. A internação compulsória no Rio de Janeiro não deu certo, né? Não, é um trabalho muito difícil, porque passa a ser um problema de dependência química. Por isso tem que ter um corpo de profissionais especializados que saibam lidar com esse problema, porque não é fácil. Uma pessoa que está viciada não deixa a droga de um dia para outro. É um trabalho, é tempo, é a compreensão da família, é um conjunto de coisas para que a vida seja alguma coisa mais atrativa do que aquele delírio de quando se queima uma pedra, quando se cheira cocaína ou qualquer coisa assim. A vida tem que ser algo muito mais atrativo, tem que ser algo muito melhor do que essa sensação. Xavier, você está falando algo importante. Eu ando muito pela cidade e eu tenho observado nesses pontos maltrapilhos, pessoas bem arrumadas, mulheres, adolescentes, jovens, pessoas idosas, ou seja, a faixa etária dessas pessoas que consomem o crack são as mais diversas possíveis. E você observa vendo as pessoas, como elas estão trajadas. Eu não consigo entender como uma administração, ou como as administrações, porque esse problema não é só de Santos, não conseguem resolver esse tipo de problema, por exemplo. É tudo uma questão de vontade política, né? E aí está envolvido muita coisa, que vai desde a questão do tráfico, é um conjunto de coisas que acaba parando na cidade, né? As pessoas moram nas cidades, né? Então, é um problema complexo. Aquilo que eu falei, ele tem que ser visto como um problema de saúde,
passa pela questão da descriminalização, a violência é muito grande, o tráfico, a gente vê onde se ceifa o maior número de vidas, de jovens, envolvimento com droga ou com tráfico, e aí leva a outros delitos, roubo, assalto, é o que a gente vê. É uma cascata, né? Então, uma sucessão de fatores que só levam à insegurança à população. Que só tende a crescer. Então, não é uma questão fácil de se combater, resolver. Mas é possível, tendo vontade andando pelo caminho certo, ouvindo as pessoas que são da área, os especialistas. Tem pessoas que estudam isso, mas quando apresenta-se algumas soluções, com a causa da descriminalização da droga, só isso, abateria no mínimo 50% a violência. Xavier, a Silvia Regina da Vila Rica, em Santos, faz a seguinte pergunta: o ciclista que usa a Ana Costa não respeita a ciclovia. Quem poderia adverti-los? Aqui, a Avenida Ana Costa, segundo a Silvia Regina, os ciclistas não obedecem à sinalização. Eu uso a ciclovia, eu tenho andado muito de bicicleta. Você respeita ultimamente, ou não? Sim, a preferência sempre é do pedestre. A lei de trânsito diz que o mais fraco sempre tem a preferência, sempre tem o privilégio. O pedestre em relação ao ciclista, o ciclista em relação ao motociclista, o motociclista em relação ao automóvel. É uma questão de cultura, de educação. As pessoas precisam, né, se habituar a respeitar o próximo. Eu estou de bicicleta, eu tenho que respeitar o pedestre. Quando eu estou de bicicleta, eu quero que o motorista me respeite. Então, eu também tenho que respeitar aquele que está que é o mais frágil nesse circuito, que é o pedestre. Entendeu? Não é 1 minuto, é 10 segundos a mais que vai mudar nada. Vai fazer diferença. Então, é a questão de cultura mesmo, de educação, de respeito ao próximo. Né? E é uma coisa que, inclusive, as pessoas estão começando agora, né? A questão da faixa, né? Os motoristas hoje, meio faixa confuso. Viva. Vai levar um certo tempo, mas é algo que não pode retroceder. Nós temos que avançar e as pessoas têm que respeitar o pedestre, o ciclista tem que respeitar o pedestre também, e campanhas educativas, né? Massivas, para que isso se incorpore nas vidas das pessoas, que é a questão do respeito, né, ao mais fraco, né, não seja uma exceção, seja uma coisa que faça parte da vida de todos os cidadãos. Não seja só uma frase, que tenha uma ação, né, efetiva. Sim. Luiz Xavier, pré-candidato a prefeito de Santos pelo PSTU. Tem aqui uma pergunta. O Manuel Jacinto, Luiz, ele é de Vicente de Carvalho. Que processo o senhor vai fazer, se eleito, para mudar o curso da história? Todos os políticos falam a mesma coisa e nada acontece. O que o senhor tem de diferente dos outros? Manuel Jacinto de Vicente de Carvalho. Primeiro que sozinho ninguém muda o curso da história. O grande objetivo, né, a plataforma, o objetivo da candidatura do PSTU é justamente resgatar muitas coisas que ficaram para trás. Primeiro, a questão da solidariedade entre os trabalhadores, né? Que é uma coisa que acabou. As categorias hoje são muito corporativas, né? E isso a gente aplica na vida toda. A sociedade que nós vivemos, que está colocada, que é a única, não é a única. O sistema capitalista há muito tempo, só faz aumentar a miséria no mundo. Nós estamos vendo a crise na Europa. Não é pouca coisa o que está acontecendo lá. Cortes de aposentadoria. 50% da população jovem na Europa não tem oportunidade de emprego. E nós queremos estar discutindo com as pessoas para refletir sobre esse sistema que nós estamos vivendo. Esse tipo de reflexão... Uma alternativa. Esse tipo de reflexão você pode até encontrar durante o período eleitoral, mas o PSTU, por mais que tenha um tempo pequeno no horário eleitoral, ele vai ter a participação. Sim. É importante que a população analise, que ela ouça, que ela veja.
Eu sinto que a nossa democracia, Xavier, ela é muito recente, mas certas coligações criam dúvida na população. E existe um momento para discutir, para conhecer, para saber. Oportunistas, né? Exato. Você vê administrações, vamos supor, que têm, às vezes, 30, 25, 20 secretarias e todas elas loteadas, e você vê um problema, problemas estruturais na sua cidade. Ou seja, o que pesa mais? Uma coligação, uma união de partidos ou, de repente, um projeto que possa transformar a realidade daquela cidade? E a participação da população é fundamental num processo como esse. Então, eu acho importante as pessoas... Não é o momento. Recentemente, acho que há 15 dias atrás, saiu uma pesquisa no Boc News, não sei se você acompanhou, né, e ainda tem um número, uma porcentagem significativa de pessoas que ainda não se decidiram. Por quê? Porque não começou o período eleitoral. As pessoas ainda não se preocuparam em quem vão votar. Mas é o momento de já ir se estudando as pessoas que estão se apresentando nesse momento. É uma análise já, né? Sim, sim, claramente, né? Infelizmente, né, a política no Brasil, ela não faz nada para que as pessoas se interessem pela política, né? Nós temos casos escandalosos, a questão do mensalão, tanto do PT como do DEM, do PSDB, né? Esse mar de lama, né, que envolve a política, ou esse jogo rasteiro, né, esses interesses que não são os interesses da maioria da população, que não são as necessidades do povo, daquelas pessoas que mais precisam, realmente afasta a política, as pessoas da política, né? E beneficiam os que estão no poder. Eles se mantêm. A renovação nas câmaras municipais, elas são mínimas, né? Existem verdadeiros feudos, né? Então, já todo um clientelismo, a troca de favores, a questão do desemprego, a questão da indicação para uma contratação emergencial. Então, é toda uma cultura que favorece esse tipo de política, né? E nós temos que reverter isso, nós temos que denunciar que isso não é correto. Tanto para a pessoa que aceita uma indicação de um vereador para trabalhar na prefeitura, na Lei 650, nós temos que colocar para ele que é um direito dele fazer um concurso e entrar pela porta da frente do serviço público, como em qualquer outro lugar, na iniciativa privada, que não seja por indicação, que seja pela questão do mérito. Mas, Xavier, você acha que a pessoa que está desempregada, se de repente ela acenam com uma possibilidade de ela trabalhar para 650, ela vai falar, não, esse tipo de emprego eu não quero. Eu quero um concurso público para que eu possa entrar e trabalhar eternamente, até a morte. Ou seja, a 650, ela foi criada justamente para contratos emergenciais. E a gente sabe que ela tem aí a função. Agora, o fato de ser loteada essas vagas de uma forma escusa, a gente tem o Ministério Público que pode ser denunciado sobre isso, sobre esse aspecto, por exemplo. E qualquer um da população pode denunciar. Não é o fato da pessoa que está desempregada rejeitar um trabalho, emprego, uma oportunidade de trabalho temporário. O problema é que ela não pode criar a cultura de que ela vai viver a vida inteira de favores, né? Que ela tenha a consciência que ela tem... Se existe aquela vaga, se existe a necessidade daquela vaga, que se abra um concurso para que se preencha, para que ela, sim, seja dona do seu destino. Não fique dependendo de favores. É isso. Claro, não estou de maneira nenhuma dizendo uma pessoa que está desempregada não aceitar um trabalho temporário, mas que ele tenha consciência de que se existe aquela vaga, ela tem que ser efetivada, ela tem que ser aberto um concurso público, né, já que existe a necessidade, e que não seja isso, um balcão de troca. Agora, Xavier, a gente está chegando quase no final do Café da Manhã da Saudade. Tem a última pergunta de hoje. O Marcos Lisboa, ele é do Sítio do Campo, em Praia Grande. Qual a proposta para resolver a questão do boom imobiliário que beneficia santistas, sendo que a Prefeitura não tem como interferir no preço dos imóveis? A Prefeitura não tem como intervir no preço dos imóveis, mas o plano diretor
Passa pela administração e pela Câmara. E o plano diretor em Santos, ele foi votado, foi aceito com base na especulação imobiliária. Nós temos, por exemplo, um problema lá da Vila Telma, do incêndio. Já tem 2 anos. E as famílias ainda estão lá 125 alojadas. Foram queimados 200 barracos, desalojou 125 famílias. Né? Foi dado lá um auxílio aluguel irrisório de R$400, que não acabou não resolvendo nada. E a questão do conjunto habitacional da Caneleira 4, até hoje, não saiu do papel. É isso que a gente quer discutir. A administração tem responsabilidade, sim. Tem. É claro que se ela abre a porta para os empresários, dizendo que aqui vai ser uma nova Manhattan, que aqui vai ser um lugar elitista, que aqui vão morar as pessoas de alto padrão, ele é responsável por isso. Ele podia ter um outro plano. Nós temos a questão das palafitas, o centro de Santos, os cortiços. Santos tem o maior índice de tuberculose. A questão de salubridade no centro são piores do que nas palafitas. Vila Nova, Paquetá e Centros. Então, existia um plano de um conjunto habitacional desde o governo Covas, que está esquecido. Né? Até porque é uma área nobre, o centro, toda a infraestrutura. Então, isso aí, quando a gente fala... Então, né, eu trabalhei 14 anos na prefeitura, na Secretaria de Ação Comunitária. Então, a gente visitava aquilo. São locais que não têm a mínima condição de moradia. Bom, esses temas todos serão debatidos, eu espero, durante o horário eleitoral, até para que a população possa conhecer um pouco mais seus candidatos. Hoje, pré-candidatos. Xavier, a gente está chegando no final do Café da Manhã da Saudade. Eu quero agradecer a sua presença. Já são 7h55. A gente está em cima da hora, né? Certo, tem que passar rápido. Exato. Você é pré-candidato a prefeito pelo PSTU, então o PSTU está conversando com o PCB. Sim. Aí, nessa coligação, vocês... Quando será a convenção de vocês? Inclusive fazer um convite, né? Que o PSTU está fazendo a sua convenção agora no sábado. Sábado agora. Dia 23, né? Na Júlio de Mesquita, número 16. Hoje, quantos pré-candidatos existem hoje a vereador na chapa do PSTU? Então, nós estamos discutindo ainda. Então, nós não temos uma placa. Na convenção. Então, isso vai ser apresentado, né? Inclusive, a gente está convidando a população a participar, inclusive, para discutir com o partido o nosso programa para a cidade. Não é um programa fechado. Nós temos alguns eixos, mas nós estamos, inclusive, convidando as pessoas. Vai sair mais informação na imprensa, local certo, horário, mas dia 23, às 11 horas, ali na Júlio de Mesquita. Vamos pensar numa hipótese como aconteceu no dia de ontem. Vamos supor que a deputada Thelma de Souza vai até o encontro do PSTU, vai conversar com o Luiz Xavier para que ele venha se coligar com o PT, e você poderia sair candidato a vice. Você aceitaria aí uma conversa com a deputada Thelma de Souza? Isso sou eu que estou falando. Uma hipótese. Como eu falei anteriormente, nós não fazemos composição com nenhum partido da base nem do governo federal, nem do governo estadual. É uma questão... A nossa candidatura vai ser pretende e vai ser uma candidatura classista e socialista. Né? E esses outros partidos, tirando esses dois que nós conversamos, convidamos, no caso, o PSOL, que não nos respondeu e lançou uma candidatura, e o PCB, são os únicos 2 partidos que nós poderíamos formar uma aliança. Os outros estão completamente fora do nosso espectro ideológico. Tá bom. Luiz Xavier, pré-candidato a prefeito de Santos pelo PSTU. Tem mais uma música aqui. Elis Regina, Graças à la Vida. Oferecer para alguém, Xavier? Esse eu vou oferecer para todas as pessoas que acreditam que a vida pode ser melhor e que o mundo pode ser melhor. Um abraço, obrigado pela sua participação.